2, amém? Ezequiel capítulo 2, nós vamos estar meditando em alguns versos. A vocação de Ezequiel. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. E me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio ao auxílio de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, ele e seus pais, transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Eu amo essa parte. E eles que ouçam, que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Araia reclama. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas suas palavras. Ainda que esteja contigo saças e espinho, e tu habite entre escorpião, não temas suas palavras, nem te assuste com seu semblante, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Conduz nesse momento os meus lábios, a minha boca. Jesus, eu sou pecador, sou falho, sou miserável. Mas fala conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Jesus, eu estou aqui, meu Pai. Não para agradar homem, não para fazer a tua obra por vínculo de amizade, meu Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Espírito Santo, rebecanta labaia, sebiribiclama, surianda labaia. Fala conosco, Deus, pela tua revelação maior, pela profecia maior, pela tua palavra. Deus, que eu diminua, cara no pó, e que o Senhor cresça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amada e querida igreja, rebanho do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, nós vamos falar nessa tarde da vocação, do chamado do profeta Ezequiel. O meu pastor Jailton, ele sempre tem um ditado, irmãos, e é a coisa muito séria. Chamado e ministério, se não exercer-lhe bem, dá morte. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se aquilo que Deus colocou na minha mão e colocou na tua mão, se eu e você não cumprir o ministério, eu e você vai ser cobrado com grande, aleluia, duro rigor e duro juízo. Irmãos, o profeta Ezequiel, ele foi enviado com 4 propósitos à nação de Israel. Profeta Ezequiel enviado primeiramente para fazer o povo de Israel saber por que o povo estava sendo levado em cativeiro. Porque nos dias de Ezequiel também eram os dias dos 70 anos de cativeiro da nação de Israel. E um dos primeiros propósitos de Ezequiel era fazer que o povo viesse entender o motivo que o povo estava sendo levado cativo. O motivo, aleluia, daquele povo compreender por que estava sendo cativo, por que estava sendo preso, por que estava sendo aprisionado por Nabucodonosor. O segundo propósito de Ezequiel era fazer o povo saber que o cativeiro não ia durar pouco tempo. O cativeiro não ia ser um cativeiro, irmão, de pouco período de tempo. Não ia ser um cativeiro de dias, não ia ser um cativeiro de 10 anos, não ia ser um cativeiro de 20 anos. Mas era fazer aquele povo entender que o cativeiro agora ia ser 70 anos. Eu falei na pregação passada e eu torno a repetir.
Por que que Deus permitia cativeiro para o povo de Israel? Por que que Deus permitia as nações vir e levar Israel cativo, e levar Israel preso para uma terra distante, para ser escravo, para ser humilhado, louvado seja Deus, para ser desprezado? Porque o cativeiro era a única maneira de fazer Israel fazer uma retrospectiva. O cativeiro era a única maneira de fazer Israel se arrepender, se converter e voltar verdadeiramente para Deus. Enquanto Deus estava abençoando Israel, enquanto a mão de Deus estava estendida sobre Israel, Israel não estava nem aí para Deus. Mas quando, irmão, o povo era levado cativo, opresso, em estado de humilhação, em estado de opróbrio, aí o povo se arrependia, aí o povo chorava, aí o povo se humilhava. Lamentações, do seu capítulo de número 3, do seu versículo, aleluia, se eu não me engano é o 40, vai dizer: esquadriemos, pois, os nossos caminhos e provemos, e voltemos para o Senhor. E o povo, quando chegava no cativeiro, lembrava de Deus. Irmão David, hoje, no dia de hoje que nós estamos vivendo, Deus permite o seu povo ir para o cativeiro? Permite. Mas o cativeiro, irmão, é de uma forma espiritual. Israel ia para o cativeiro quando virava as costas para Deus, quando se curvava diante de deuses estranhos, quando adorava outro Deus que não era o Senhor, deuses que era feito por mão de homem. E hoje acontece assim também. Muitos estão, irmão, no cativeiro espiritual. Muitos estão aprisionados espiritualmente e não conseguem sair. Está em estado de miséria, está em estado de opróbrio, está em estado de vergonha, está em estado de humilhação. Por quê? Por causa do pecado. Por virar as costas para Deus. Por virar, meus irmãos, as costas para o Pai das luzes, para o Senhor. Por se curvar diante de deuses. O WhatsApp é um Deus, você sabia? É uma idolatria, sabia? E tem crente que vira as costas para Deus para dar tempo para essa praga chamada WhatsApp. Festa de São João tá chegando. E isso é um Deus estranho. Tem crente que vira as costas para a casa de Deus para ir se curvar diante desse Deus estranho. Futebol é um Deus estranho. Tem tanto crente que deixa a casa de Deus, principalmente pastor, deixa a casa de Deus para se curvar diante desses ídolos. Para você que não sabe, todo clube tem um padroeiro. Todo clube de futebol tem um padroeiro. E não é mentira, não. Porque quando eu assisti essas mazelas, eu já vi, irmão, no vestiário do clube, que eu torcia os jogadores prostrados diante de uma imagem, de um santo com a vela acesa. Eu já vi a olho nu, eu já vi, eu já contemplei. Futebol é um Deus estranho. Aí por isso que Deus permite situações na tua vida e você não entende. Por isso que você passa por tanta coisa e você não entende. É o cativeiro. Para você se lembrar de Deus. Para você se arrepender. Para você se consertar. Para você se converter. E voltar verdadeiramente para o Senhor. De corpo, alma e espírito. Como um dia você serviu a Deus de verdade. E Ezequiel foi chamado para esses 4 propósitos. Primeiro propósito, eu falei e eu repito. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer o povo entender porque estava sendo levado cativo. Segundo propósito, fazer o povo entender que o cativeiro não ia ser pouco tempo, mas sim 70 anos. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro propósito do profeta Ezequiel era trazer uma palavra de verdadeira esperança para o povo de Israel.
O terceiro propósito evangelista garbeiro do profeta Ezequiel era fazer o povo entender a verdadeira esperança, trazer uma palavra de esperança verdadeira, porque o povo estava acreditando numa esperança falsa. O povo estava acreditando numa esperança inútil. E tem muitos que tá assim, evangelista garbeiro. Tá encarcado no pecado. Tá com a cara atolada na frente da televisão. Aleluia, tá atolado no WhatsApp, no adultério, na fornicação, tá atolado na prostituição e quer receber palavra falsa de esperança. Mas a palavra para ti nessa tarde é se conserta. Mas Ezequiel foi trazer uma palavra de esperança de verdade, uma palavra de conserto para aquele povo em pleno cativeiro. E o quarto propósito do profeta Ezequiel, chamar o povo ao arrependimento. Fazer que o povo se arrependesse e voltasse de verdade para Deus, o coração e a alma para Deus. Todos os profetas foram chamados para isso, pregar o arrependimento. Todos os profetas foram chamados para isso, pregar conserto, pregar santidade, fazer o convite ao povo a se arrepender do adultério, do segundo casamento, da política, das mazelas. E se hoje você vê um profeta dizendo eu sou profeta, e te chama para fazer a campanha do envelope, te chama para fazer a campanha da rosa ungida. Ei, falso profeta, isso é falso profeta. Jesus falou em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobo devorador. Pelos seus frutos os conhecerei. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore mau dar fruto bom. Pelos seus frutos os conhecerei. Se o profeta te chamar, irmão, deixa eu fazer uma oração pela tua vida, R$50. Falso profeta. Se o profeta te chamar, vem para a minha igreja. Lá a gente te aceita do jeito que você é. Lá você não precisa, irmã, renunciar calça. Lá, irmã, você não precisa renunciar brinco. Lá você não precisa renunciar maquiagem. Lá você não precisa renunciar. Vem do jeito que você tá. Fica do jeito que você tá. Você pode se batizar fumando. Você pode se batizar bebendo. Você pode se batizar pintada, parecendo um arco-íris, parecendo uma sacola pintada. Você pode permanecer do jeito que está. É um falso profeta. Porque o evangelho é confrontar a minha carne e a tua carne. Se o teu pastor diz que tu pode divorciar e casar de novo, o que importa é tu ser feliz. Desculpe eu te dizer, você está congregando com falso profeta. Rebecanta labaia sébia, derebecanta labaia. Desculpe eu te dizer, mas você está congregando com lobo devorador. Porque o pastor verdadeiro, ele vai ensinar dentro da Bíblia. O pastor verdadeiro, ele não vai dizer, não, irmão, pega água aí que eu vou ungir, tu vai beber e vai ser curado. Isso é heresia, isso é cantibozeira, irmão. Doutrina de Alziro Zaru, da legião da boa vontade. Jesus não falou em nome da água você vai ser curado, em nome da água você vai ser liberto, mas ele disse, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ei, cuidado com os falsos profetas que está ensinando heresia de perdição, e se você não for crente da Bíblia, você vai ser o crente folha seca, levado por vento de doutrina. Rebede canta labaia, orianda lamancho e de faço de provias nébia, rebecanta labaia, sebiribiclama, surianda labaia. Aí Deus vai falar com o profeta Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo.
Muitos crentes querem ouvir a voz de Deus, mas quer ficar prostrado espiritualmente. E Deus está dizendo contigo nessa tarde, se coloca de pé, toma uma decisão na tua vida, coloca de pé diante de mim, eu falarei contigo e eu palestrarei contigo. Muitas vidas mortas espiritual, caída espiritual, não ora mais, não jejua mais, não lê a Bíblia. Você está caído espiritual e o Senhor está dizendo nessa tarde, se coloca de pé e eu falarei contigo. Como é que você quer que Deus fale contigo, você no comodismo? Como é que você quer que Deus fale contigo e você não se levanta espiritualmente? Como é que você quer que Deus te use, que Deus fala contigo e você está encostando as ferramentas de guerra? Olha a ordem de Deus para o profeta Ezequiel. Se coloca de pé e eu falarei contigo. Ezequiel se prostrou aqui, irmão. Não foi no comodismo, não. Ezequiel não se prostrou aqui, irmão. Não foi na frieza espiritual, não. Sabe o que aconteceu? Ezequiel estava tendo uma visão de Deus. Ezequiel está vendo o trono de Deus como um cristal terrível e ele caiu prostrado. Por isso que no capítulo 2 o Espírito Santo brada, filho do homem, se coloca de pé e eu falarei contigo. Deus quer falar com o crente nesta tarde, mas a ordem para mim e para você é: se coloca de pé, se coloca de pé, saia do comodismo, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Laia sou de reclama, ramancho e de faço de provias nebia labaia, orianda labaia, sebiribi clama, se coloca de pé. O que o Senhor quer de mim e de você, irmão? Atitude. O que o Senhor quer de mim e de você? Posição. O que o Senhor quer que eu e você se coloque de pé. Não seja um crente galinha da Angola, não. Tô fraco. Ore por mim, irmão. Tô fraco o quê? Se coloca de pé. Toma uma atitude nessa tarde. Para de se fazer de coitadinha. Para de se fazer de coitadinho. E se coloca de pé. Ramancho e de faço de provias, lamancho e de plaia, sou de reclama labaia, se coloca de pé. Muito se prostrando diante de uma televisão, mas não se coloca de pé diante de Deus. Muito se prostrando diante da bagunça, diante do adultério, muito se prostrando diante da fornicação, dizendo que aceita essa situação. Eu não aceito essa situação, eu não aceito, irmão mazela, eu não aceito gambiarra, porque Deus me chamou, foi para morar no céu. Deus não me chamou, nem te chamou para ser crente, irmão, para aceitar com as coisas do mundo. E a ordem de Deus é: se coloca de pé, se levanta, bate a poeira, toma um termo hoje, toma a posição hoje, tem a atitude de servo de Deus, tem a atitude de serva de Deus, e fica de pé, e eu vou falar contigo tremendamente. Tem glória aqui? Tem glória aqui? Tem glória aqui nessa tarde? Tem glória, tem glória! Laia sou de reclama, ramancho e de faço nébia, laia sou de plaia, sou de reclama, se coloca de pé. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Tá vendo que depois da minha atitude, da tua, Espírito Santo vai palestrar comigo? Mas é o Espírito Santo que vai palestrar contigo, não é o espírito do engano, não. Porque tem muito crente que está sendo enganado pelo diabo e está pensando que é Deus.
Nem toda voz que chega no ouvido do crente, ei, a Bíblia manda em você fazer prova, fazei prova de mim, louvado seja Deus, provai o Espírito. Muitos estão esquecendo que o Espírito do anticristo estará solta, enganando a muito, ludibriando a muito. Nem toda voz que o crente está ouvindo, irmão, quer dizer que é o Espírito Santo, não. Faça a prova, faça a prova, faça a prova. Faça a prova! Rebede canta labaia, reclama suriclame derébia, lamante o defaço e reclama. E disse-me, filho do homem, eu te envio ao auxílio de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. O que me chama a atenção é que Ezequiel não foi enviado a um povo de língua estranha, aleluia, um povo de estranha fala. O próprio Deus vai falar com ele mais à frente no capítulo 3. Filho do homem, tu não é enviado a um povo de estranha fala. Porque se tu fosse enviado a um povo de estranha fala, ele te daria ouvido, irmão, isso é muito sério. Deus está dizendo, ó Ezequiel, se eu te enviasse para aquele que está no mundo, no pecado, eles iam te dar ouvido. Mas porque eu estou te enviando, louvado seja Deus, ao meu povo, que é de dentro da minha casa, eu estou te enviando a crente de doutrina, ele não te dá ouvido não. Se tu tivesse no meio de um povo de estranha fala, ele te daria ouvido. Mas eis que tu és enviado não a um povo de estranha fala, nem de língua difícil. Mas tu és enviado à casa rebelde. E aqui eu começo a pregar nessa tarde. Irmão, você pensa que ser chamado casa rebelde é algo bom? Irmão, você pensa que ser chamado casa rebelde é algo agradável aos olhos de Deus? É muito sério. É um tema que estremece, é um tema muito sério, irmão. Casa rebelde. Casa rebelde você vai encontrar em muitos lugares. Eu quero te dizer que todo lugar tem casa rebelde. Mas sabe qual é o problema? O problema não é que em todo lugar tem casa rebelde. O problema é se eu e você for uma casa rebelde. O problema é esse. O problema é ser enganado pelo inimigo e se tornar uma casa rebelde. Se rebelar contra o Espírito Santo, se rebelar contra a vontade de Deus, se rebelar contra o querer do Senhor, fazer as coisas do meu jeito, do teu jeito. Ei, se você fazer as coisas do teu jeito, da tua forma, do teu modo, eu quero te dizer, você nunca teve o Espírito Santo, porque se você voltar no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele está vendo seres viventes, a Bíblia vai dizer que o Espírito está nas rodas, o Espírito está na roda, irmão, do querubim, louvado seja Deus, e por onde o Espírito levava a roda era guiada pelo Espírito. E se o próprio querubim ou seres viventes, melhor dizendo, é guiado pelo Espírito, quem sou eu e você para ser guiado pelo coração ou pela carne? Se os próprios ser que está no céu é guiado pelo Espírito, quem é o crente para empinar o nariz e dizer eu faço do meu jeito? Você nunca teve o Espírito Santo. A vida é minha, eu faço do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. Tu tá aí perdendo tempo dentro da casa de Deus. O que adianta eu estar com a Bíblia na mão, irmão, dentro da casa de Deus, e agora achar que eu sou salvo e tá caminhando pro inferno? Deus não quer isso pra minha vida e pra tua vida. Deus não quer isso para a vida do crente. Ah, mas eu dou dízimo. Ah, mas eu dou oferta. Ah, mas eu tomo ceia. Ah, mas eu subo o monte. Ah, mas eu oro à madrugada. Mas tu tem amor no teu coração? Tu perdoa teu irmão? Tu ama teu irmão de verdade? Terra lá e assou de reclama.
Rebecantaraia, sodereclama, surianda labaia. Será que tu tem amor de verdade no coração? Ah, eu oro tal hora. Eu jejuo tantos minutos. Mas se o teu coração estiver cheio de mágoa, teu coração estiver podre, cheio de imundícia, tu tá perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Se você diz que é crente e fala palavrão, tu nunca foi lavado da imundícia, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes seja o vosso linguajar são e irrepreensível para a vinda do Senhor. Porque eu pregar exortação para o meu irmão é a coisa mais fácil. Mas quando o meu irmão prega exortação usado pelo Espírito Santo e me repreende, cadê a rasteirinha da humildade para aceitar e se curvar? Cadê a rasteirinha da humildade? Louvado seja Deus para aceitar a repreensão que vem da parte do Senhor. E o perigo, irmão, o perigo de eu e você pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que peca contra o pai tem perdão, o que peca contra o filho tem perdão, mas o que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. E o meu pastor Gerson agora, usado pelo Espírito Santo, na madrugada traz uma palavra, irmão, que palavra gloriosa. Ele falando que se o Senhor estiver usando alguém, ou se alguém estiver sendo usado, que ele não tem coragem de dizer ao diabo, ao perigo. É o perigo de estar blasfemando. E ele falando o perigo de achar que Deus só usa a gente. Não! Deus tem remanescente na terra. Deus tem aqueles que não se curvam, aqueles que não se prostram. Ei, tenha a rasteirinha da humildade nessa tarde para reconhecer os seus pecados, as suas mazelas, as suas gambiarras, as suas iniquidades. Irmão, quantos crentes, irmão, tá dentro da casa do Senhor, mas já tá com a sua alma presa no inferno. Sabe por quê? Porque fala demais. Porque blasfemou já contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem blasfema não tem perdão, nem aqui neste século. Se alguém dizer, não, tu tá perdoado. Se tu pecou contra o Espírito Santo, tu tá perdoado. Alguém tá te enganando. E agora Ezequiel é enviado à casa rebelde, a casa desobediente, a casa que não aceita o conselho de Deus, a casa que não quer fazer a vontade de Deus, mas quer fazer a vontade da carne. Ezequiel não foi enviado a um povo de estranha fala. Ezequiel, Priscila Rocha, foi enviado a um povo que conhecia a doutrina. Ezequiel foi enviado a um povo que, aleluia, não cortava cabelo, não pintava cabelo, não pintava as unhas, não passava maquiagem. Ezequiel foi enviado ao povo que não estava no segundo casamento, que conhecia da lei, mas que se tornou casa rebelde, se prostituindo diante de outros deuses. Olha o teu estado nesta tarde. O Senhor está falando comigo e está falando contigo. Não seja casa rebelde como ele. Deus falou, Ezequiel, tu tem que entregar. Não é para tu temer a fronte dele. Ezequiel, tu tá no meio de escorpião, tu tá no meio de sarça, tu tá no meio de espieiro, mas não tema o semblante dele. Ezequiel, ele vai encher a cara, vai ficar parecendo um sapo boi, ele vai endurecer o queixo, louvado seja o nome do Senhor, vai fazer bico, vai fazer cara feia, mas não tema a cara dele, não tema a aparência dele, porque eis que eu faço a tua fronte mais dura do que a fronte deles.
Você que prega a doutrina, ei, eu quero te dizer uma coisa. Quando você estiver pregando a palavra, não fica com medo de caras e boca, não. Pregue a palavra. Porque Jeremias, quando ele foi enviado, aleluia, ninguém dava crédito. O povo fazia cara feia, mas ele entregava o que era de Deus. Que faça bico, que bata o pé, mas pregue a doutrina. Pregue o conserto, fale do arrependimento, fale que Jesus está voltando e que a igreja vai ser arrebatada. Entrega o que é de Deus, fala porque não é teu. E se tu não falar, Deus vai te cobrar. Ezequiel foi chamado, foi como atalaia. Olha a responsabilidade de um atalaia, tocar a trombeta. Filho do homem, se tu vê que vem a espada e não tocar a trombeta, eu vou requerer o sangue da tua mão. Porque tu viu a espada vindo e não anunciou o povo. Mas se tu vê que vem a espada e anunciar, e quem ouviu não deu ouvido, que sai da tua boca, eu vou requerer o sangue da mão dele. Por isso que o atalaia tem que anunciar. Por isso que o atalaia tem que pregar, tem que falar, que ouça, que deixe de ouvir, porque são casa rebelde, mas fala o que eu coloquei na tua boca. Rebede canta labaia, reclama assurianda labaia, entrega o recado da parte de Deus. Eu vou falar, irmão. Eu vou falar, já cheguei aqui mesmo, eu vou falar. Tem crente que não entrega o recado por causa da amizade. Ah, se eu não entregar, eu vou perder a amizade. O evangelho não é levado por amizade, não. Ah, eu não vou entregar porque ele é bonzinho comigo, ela é bonzinha comigo. Ei, Deus não tem negócio com amizade. Eu vou dentro da Bíblia, segundo os Crônicas, capítulo 15, verso 16, a Bíblia vai dizer que Asa, louvado seja Deus, fez uma aliança, fez o concerto, tirou as imundícias de dentro de Judá, de dentro de Israel, e tirou a sua mãe por nome de Maca, para que não fosse rainha. Ei, louvado seja Deus, porque ela estava trazendo prostituição para a casa de Israel. O rei Asa poderia dizer muito bem, não é minha mamãe, foi a que me gerou, eu saí do ventre dela, deixe ela aí, por causa da hierarquia. Deus não tem negócio com hierarquia. Deus não tem negócio com família. Deus não tem negócio com amizade. Se Deus tivesse negócio com família, meu presbítero Charles, o próprio Deus pouparia Corá, Datã e Abirão. Se Deus tivesse vínculo com família, ele pouparia Corá, Datã e Abirão. Porque fez o grupo da rebelião e se levantou contra Moisés. Mas Deus abriu o chão e falou, não vai ter nem velório, vai tu e tu pro quinto dos infernos. Porque Deus não tem negócio com amizade nem com família. Deus falou o que com o filho? Deus falou o que com Arão? Ó, Nadab e Abiú me ofereceu fogo estranho. Eu vou fulminar. Tu não vai nem chorar, não é nem para chorar, irmão. Como é que um pai não pode nem chorar, aleluia, a morte do seu filho? Porque Deus não tem negócio com amizade, Deus não tem negócio com família. Se tá certinho, direitinho, vai permanecer. Mas se tá fazendo barbeiragem, Deus arranca, Deus ele tira da terra, porque a palavra dele não volta vazia e a palavra dele não é mentirosa. Ora, não é nem para tu chorar a morte dos teus filhos, porque ele ofereceu fogo estranho. Você vê que quando alguém tentou encobrir o erro da sua família, quando alguém tentou encobrir o erro dos seus filhos, teve sentença.
Como não lembrar de Ofni e Finéias, hein? Você lembra lá que Ofni e Finéias estavam fazendo barbeiragem dentro da igreja. Ofni e Finéias fazendo barbeiragem dentro do templo. Tava pegando o garfo e tava botando no sacrifício que era pro Senhor e tava comendo. Tava se prostituindo dentro da igreja. E Eli passando a mão. Eli sendo sacerdote, passando a mão. Mas teve sentença. Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Ah, não, deixa bagunçar. Deixa a igreja virar bagunça. Não reclama, não. É? Deixa o filho fornicar dentro da igreja. É meu filho. Tem muito pastor assim. Não, deixa a minha filha fazer o que quiser. Não é para reclamar. Eu não gosto do que reclama. Tem pastor assim. Tem missionário assim. Tem muitos irmãos assim. A casa de Deus não é casa da mãe Joana, não, irmão. A Bíblia diz no Salmo 89, verso 7, que Deus é extremamente formidável. Aleluia, deve ser reverenciado por todos os que o cercam. Eu gosto de Bíblia. Salmo 93, verso 5. Louvado e santo é o nome do Senhor. A tua santidade, ó Senhor, convém à tua casa para sempre. Fiéis são teus testemunhos. A tua santidade, ó Senhor, convém à tua casa para sempre. Louvado e santo é o nome do Senhor. E tem muitas casas rebeldes que não aceitam a palavra de Deus. Não deixa a palavra entrar no coração, irmão. Endurece o coração. Endurece a sua cerviz. E ao próprio povo que está dentro da casa de Deus. Aí Jesus vai falar: ai de ti, Corazim, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fosse feito os sinais que em ti foram feitos, muito jazia arrependido em saco e cinza. Ai de ti, Corazim. Tu foste erguida até o mais alto céu, tu vais ser abatida até o mais profundo do inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra eles ouvissem a palavra, teria permanecido até hoje. Mas você está ouvindo a palavra e está rejeitando a palavra, está rejeitando o conserto. Aí Jesus fala, aí João dá testemunho de Jesus falando: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus é a luz que veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E é assim, irmão. Muitos estão no lugar que tem o Espírito Santo e não valoriza, prefere as igrejas mundanas, prefere as igrejas de porta larga, prefere as igrejas que pode tudo. Vai então, porque tu já está, aleluia, com o coração de mundano. Tu já está corrompido. Tu já está corrompida. Satanás fez sua lavagem cerebral na tua cabeça. Casa rebelde. Coração obstinado, coração duro. Deus repreende por próprio bem e o povo não aceita. Jesus foi o profeta que veio e ele dá testemunho dizendo que um profeta na tua pátria não tem honra. Se outros viessem, eles receberiam. Louvado e santo é o nome do Senhor. Se outros viessem com filosofia, se outros viessem, está liberado o segundo casamento, aí o povo aceitava. Se outros, aleluia, liberaram, dizendo, pode pular quadrilha, pode dançar forró, aí eles aceitavam. Mas quando tem o Espírito Santo, com o pau de 4 quinas, louvado seja Deus, que bate pra doer na alma, pro crente se libertar, pro crente se arrepender, aí a maioria dos crentes não aceita.
Mas uma coisa muito bonita. Uma coisa muito bonita que Deus fala com Ezequiel que eu guardo para mim. Eu prego a palavra, irmão. Eu prego a doutrina por misericórdia. Eu prego a verdade. Eu não fico preocupado se fulano vai aceitar, se ciclano não vai. Eu prego a palavra. Sabe por que eu não fico preocupado? Porque Deus falou, Ezequiel, que ouça, que deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Mas o conselho de Deus está sendo anunciado. Que eu não mudo mensagem para agradar irmão, não. Tá no adultério, eu vou mudar a mensagem para agradar, porque é parente, conserta. Tá mentindo, tá falando palavrão e eu vou mudar a mensagem porque é da família, porque é parente ou porque é amigo próximo. Tu tem que consertar. Raia solde reclama. Ramancho e defaço nébia. Rebede canta labaia, tem que consertar. Olha. Abre bem a tua boca e come o que eu te dou. Ezequiel, abre a tua boca e come o rolo. Aí muitos falam assim, evangelista Garbeiro, não. Esse irmão não tem amor, não. Esse irmão só sabe marretar, só sabe bater, eu não bato em ninguém. Não sou pai de ninguém. Mas se a palavra tá batendo no teu pecado, é pra tu botar pra fora o que tá te fazendo mal. Ah, esse irmão não tem amor, não. Tem que pregar uma palavra light. Tem que pregar uma palavra assim que atrai o povo. Tem que pregar uma palavra light. E o rolo que Ezequiel comeu, estava escrito em quê? É só você ler no capítulo 2, no versículo 10. Lá no finalzinho você vai ver o rolo, o que estava escrito no rolo que o profeta Ezequiel comeu. Você não sabe, não? Eu não sei não, ministro, não sabe não, né? Mas esse WhatsApp maligno aí você sabe. Esse Facebook maligno aí você sabe, você escafuncha tudo de trás para frente e de frente para trás. Mas o rolo que Ezequiel comeu, estava escrito em suspiro, lamento e ai. Espada, chicote. Não teve amor, não. O rolo que Deus mandou Ezequiel comer estava escrito em suspiro, lamento e ai. E o ai de Deus dói. Como dói o ai de Deus. Não queira experimentar o ai de Deus, nem o lamento e nem o suspiro. E Deus falou, Ezequiel, abre a tua boca e come o rolo. Quem é espiritual está entendendo o mistério de Deus nessa tarde. O Senhor está falando para nós, abre a tua boca e come esse rolo. Engole esse rolo, mastiga esse rolo, come esse rolo, vai te fazer bem. E a Bíblia fala que quando Ezequiel come, o rolo era doce na boca dele como mel. Aí eu lembrei, sabe de quê? De João quando foi arrebatado. João fala que o anjo trazia um rolo na mão e João pegou o rolo na mão do anjo e comeu. Na boca de João foi doce como mel. Quando caiu no estômago, o rolo ficou amargo. Sabe o que é isso? O rolo de Deus, a palavra de Deus é doce como mel. Sabe por quê? Doce como mel na vida de quem obedece. Doce como mel na vida de quem é justo, na vida de quem está na doutrina, mas aleluia, para quem está no adultério, no segundo casamento, a palavra é amarga como fel. Quando João comeu na sua boca foi doce como mel, quando caiu no estômago foi amargo. Sabe por que é isso? Foi amargo porque, louvado seja Deus, aqueles que estão no pecado, a palavra é amarga para você vomitar para fora. A palavra é como chá de boldo. Você sabe, irmão, quando a pessoa está com dor de barriga, faz aquele chá de boldo, toma um chá e a dor de barriga, você bota tudo para fora ali, a dor de barriga passa. Assim é a palavra de Deus. É amarga mesmo para a vida de quem está na desobediência.
Não adianta você fazer cara feia, não adianta você ciscar que nem galinha, não adianta você fazer que nem Jesuru da coice, você está sendo repreendido, é para você consertar o caminho. Que ouça, que deixe de ouvir, mas anuncie o conselho de Deus. Quando Deus chamou o profeta o profeta Jeremias, melhor dizendo, para encerrar nessa tarde, foi o que Deus falou para o profeta Jeremias? Não temas o semblante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Irmão, é muito sério. Não temas a cara deles, vão fazer bico, vão falar mal de você, vão te apunhalar pelas costas, vão meter a facada em você, mas continue pregando a minha rebecanta labaia, sou de faço nébia, palavra. Reminaia sou de reclama. Jeremias, vão falar mal de você, vão te apunhalar, vão te lançar no cativeiro, no calabouço, mas continua na vocação que eu te chamei. Prega a palavra, fala da palavra, chama o meu povo ao arrependimento. Tem pessoas que pensam que Deus é menino. Tem pessoas que pensam que Deus deixa o seu servo enganado, irmão. Enganado tá ficando você. Deus, ele revela. E se Deus falou contigo na palavra, é para tu consertar. Não adianta fazer cara feia. Não adianta fazer cara de coitadinho. Deus não vai ter peninha de você, não. Deus não tem pena de ninguém. Mas se você conserta, se você arrepende, Deus tenha misericórdia. Porque fala a Bíblia que a mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está agravado. Eu não sei pregar de outra forma, não. Eu não sei pregar de outro jeito, não. Deus me chamou para pregar dessa forma, para eu me consertar e anunciar o conserto de Deus. E eu fico com o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, eu guardo. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ser exemplo para os fiéis. Timóteo, persista em ler, exortar, repreender, até que eu vá. Medita nessas coisas, ocupa-te nela. Tem tanto crente ocupado com tanta coisa e não está ocupado com as coisas de Deus. Já percebeu que você fica mais ocupado com esse celular na mão e não tira um tempo para ler a Bíblia? Já percebeu que você é o tempo todo nessa imundícia desse WhatsApp e não tira um momento de oração? Quando tira a oração de Araque, 3 minutos, não passou nem do teto. Quando para orar, 5 minutos. Quando o zup maligno apita, o crente levanta da oração e vai ver quem é. Olha como Satanás é estratégico. Olha como o capeta, ele é estratégico. Irmão David, você não liga para o que fala de você? Eu não ligo. Irmão David, você não liga para as críticas? Eu não ligo. Irmão David, você não liga para pessoas que falam mal de você? Se está falando mal é porque está lembrando da minha pessoa. Eu não ligo. Eu permaneço no chamado de Deus. Eu permaneço na vocação que eu fui chamado. Eu permaneço do jeito que Deus quer e pronto, e acabou. Quando falar mal de você, não fique zangado não. Não enche a cara não, agradeça a Deus porque tem alguém lembrando de você. Lembra de Tiago? Estava falando mal de Tiago. Mas Tiago permaneceu na vocação que foi chamado. Foi o que o Senhor falou conosco, permaneça na vocação que você foi chamado. Permaneça naquilo que você foi chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra nessa tarde, amém? Quem recebe essa palavra, que ouça ou que deixe de ouvir, mas a palavra foi pregada.